Olá pessoal, nesse nosso último vídeo nós vamos falar do quarto perfil comportamental que eu trouxe aqui para conversar com vocês, que é o perfil analista. Então o perfil analista é aquele perfil comportamental que está focado na tarefa e é de um profissional mais introvertido. É um perfil daqueles profissionais que são percebidos como mega especialistas, que gostam e que têm bastante afinidade com regras, com normas e que gostam muito de trabalhar sozinhos. Olha que interessante. Por quê? Porque o perfil comportamental desses profissionais mostra que eles sentem maior produtividade quando eles se concentram na tarefa e eles desenvolvem isso sem depender de outras pessoas. Então, uma característica muito marcante destes profissionais é o quê? Eles gostam de estar em conformidade com normas e procedimentos. Eles gostam de criar normas e procedimentos. Eles gostam de produzir de maneira individual, justamente por quê? Porque eles sentem que a produtividade ela acaba sendo maior. Então são profissionais que têm o que? Esse perfil analista alto. Dentro da teoria diz que vista como perfil caracterizado como conformes, como conformidade, aqueles que têm muita facilidade em terminar tarefas. Então, algumas características do perfil analista. É aquele profissional que numa reunião ele sempre vai tomar nota de tudo, ele vai pedir para gravar em alguns momentos porque ele não quer perder nenhum detalhe daquele assunto que está sendo trabalhado. Ele tem muita precisão no que ele fala, no que ele faz e no que ele entrega. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, ó, passa para essa pessoa conferir porque eu sei que o olhar dela não vai deixar passar nada? É uma pessoa com perfil comportamental analista. E se acontecer de passar alguma coisa, ele vai se penalizar de uma forma que a gente quem não é analista não vai conseguir sentir. Por quê? Porque ele realmente vai se culpabilizar daquilo que foi feito. Então ele tem muito cuidado por ter essa precisão, por tomar notas, por ser muito detalhista, muito cuidado ao expressar sentimentos. Então o foco dele está justamente o quê? Na tarefa. Então ele não vai expressar muitos sentimentos, se colocar interagindo com pessoas, mas ele vai sempre estar ali, muito atento ao que está acontecendo, ao que pode acontecer e será sempre detalhista ao extremo. Então, se eu vou conversar com um profissional ou com alguém que tem um perfil analista alto, quanto mais detalhes eu fornecer daquela situação, daquilo que eu quero trabalhar, melhor será. Por quê? Porque ele gosta desses mínimos detalhes e ele precisa desses detalhes justamente para tomar decisão. O que fazer num relacionamento, né, dentro de uma empresa ou dentro de um setor, quando eu falo do perfil analista? Alguns pontos que são muito importantes para esse trabalho do analista ele render. Ser sistemático e organizado. Tem uma coisa que o analista não gosta, é de falta de organização. Se você falar assim por analista, você tem que executar essa atividade e ele perguntar para você como e você responder não sei, isso vai deixar ele enlouquecido. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é criar um passo a passo, uma norma, um regulamento, alguma coisa para ajudar naquilo ali. Por quê? Porque ele sabe dentro daquilo, desse meio dele, dentro desse perfil que ele tem, que isso é necessário para desenvolver um bom trabalho. Listar sempre vantagens e desvantagens daquilo que você quer realmente implementar. Ah, nós temos que implementar uma mudança aqui na empresa, eu quero fazer alguma coisa diferente. O analista, ele precisa do quê? De informações. Quais são as vantagens e desvantagens dessa mudança? O comunicador, ele vão fazer, depois a gente vê no que vai dar. Querendo interagir com as pessoas, fazendo um brainstorming, pegando ideias. O executor já está focando lá no resultado, já começou a executar antes de sair da reunião. O planejador, ele vai parar e pensar como que eu vou trabalhar com a equipe, como que as pessoas estarão envolvidas para essa mudança. Enquanto o analista, ele vai pensar justamente o que? Eu quero informação para criar uma norma, um procedimento para executar essa tarefa, para fazer essa mudança, entender o motivo. Por quê? Porque ele é analista, ele é introspectivo, ele é aquele profissional que tem um viés aí mais especialista diante da situação.
Coisas que a gente não deve fazer, ou que acabam sendo complicados quando eu falo de um perfil analista alto. Acelerar a tomada de decisão. Como o analista ele é muito detalhista, você acelerar, decide logo o que você quer. Vamos supor, o analista, quando ele vai organizar uma viagem de férias, tá? O que o analista faz? Ele vai escolher 3, 4 orçamentos diferentes. Ele vai querer, se existe uma programação, ele vai querer saber nos mínimos detalhes o horário de saída, o horário de chegada, como que isso vai acontecer, o nome da pessoa que vai buscar, quais as credenciais dessa pessoa, como é que isso vai acontecer, qual é o roteiro, quais são as possibilidades de imprevistos, se vai chover, se não vai chover. O analista quer tudo. Então, se o analista, quando ele organiza a viagem, às vezes a gente tem uns analistas dentro da nossa família. É aquele que vai ter tudo organizado e não acelera ele. Decide logo se você quer ir para o lugar A ou B. Ele não vai decidir enquanto ele não analisar nos mínimos detalhes. Desde o itinerário da viagem, o valor, o pagamento, quem são as pessoas, a organização dessas pessoas dentro do ambiente, enfim, isso é o perfil analista. Então, acelerar a decisão do analista é algo muito complicado. Junto a isso, quando eu faço ou promovo mudanças muito abruptas, sem critérios, sem realmente mostrar o porquê para um analista, isso também gera irritabilidade. Isso faz com que essa pessoa perca ali o seu ponto de equilíbrio profissional. Por quê? Porque ele precisa realmente da riqueza de detalhes. E ser muito genérico é algo que deixa o analista realmente fora do seu prumo e pode gerar aí tensão, irritabilidade e baixa produtividade. Pontos fortes que a gente tem do perfil analista alto. Ele é altamente especialista. Então, se uma pessoa do perfil analista, ele tá falando para você que ele vai te entregar tal coisa, que ele executa isso, você pode confiar porque ele é altamente especialista naquilo que ele está oferecendo. Muito cuidadoso, muito reservado. Lembra, ele gosta de trabalhar sozinho, ele não é muito focado nas pessoas, ele é focado na tarefa, então ele é muito reservado, muito disciplinado, habilidoso com o trato das atividades que ele precisa realmente desenvolver, ponderado diante da tomada de decisão, porque ele analisou isso muito, ele entendeu nos mínimos detalhes o que precisa ser feito e como deve ser feito, então ele é realmente muito ponderado. Ele acaba sendo um planejador muito mais estratégico, porque ele leva em consideração todos os pontos, todas as possibilidades, todas as adversidades que podem surgir, então ele tem isso muito bem planejado e muito organizado e extremamente criterioso. Então o analista ele é muito criterioso, sim. Quando eu falo de pontos a desenvolver no analista, por ser extremamente cuidadoso, extremamente detalhista, ele pode ser interpretado, ele pode se manifestar como pessimista em algumas situações. Então, se você tem um perfil autoanalista, ou se você lida com pessoas que têm um perfil autoanalista, a gente tem que trabalhar com ele um pouco mais o que? A positividade diante das situações, porque é natural, e isso não é um desmérito, não faz dele um profissional ruim, mas é natural ele ser pessimista, isso não vai dar certo não, né? Falar desse jeito. E daí o nosso trabalho enquanto gestor, enquanto parceiro de trabalho, quando eu sei que a pessoa tem esse perfil, é justamente o quê? Vamos tentar encontrar um lado bom, vamos tentar pensar de maneira positiva, vamos tentar fazer de outra maneira. Por quê? Porque isso é uma característica daquele perfil. Então ele se manifesta muito como pessimista em alguns momentos. Crítico ao extremo, então ele vai criticar principalmente quando não tiver ali uma normatização, uma regra ou algo que de alguma forma direciona o desenvolvimento daquele trabalho. Antissocial em muitos momentos, porque ele prefere sim trabalhar sozinho, porque ele sente que sozinho ele consegue entregar um resultado melhor. Então, quando, por exemplo, eu tenho alguém comigo que tem um analista alto, mas tem uma atividade, desenvolve uma atividade que exige dele maior interação com as outras pessoas, um ponto de desenvolvimento é justamente o quê? Você ir treinando comportamentos que você consiga se relacionar melhor. É muito natural falar isso pra mim, mas eu não quero me relacionar com ninguém, eu prefiro trabalhar sozinho. Mas a gente sabe que não é possível, a gente precisa das pessoas.
Então eu vou o quê? Desenvolver, trabalhar, fazer formações que são relacionadas à capacidade de empatia, de comunicação, de relacionamento interpessoal, de entender o papel do outro, porque tudo isso vai nos dar possibilidade de desenvolvimento pessoal. O analista ele pode se tornar uma pessoa muito inflexível e que pode sim ter um ar mais de soberba e até interpretado como egoísta em algumas situações. Por quê? Porque ele é tão especialista naquilo que ele desenvolve, que isso de alguma forma acaba ali influenciando os relacionamentos que ele tem dentro do ambiente de trabalho. Mas são, como eu falei, quando eu falo de perfil comportamental, eu não falo de certo e errado. Eu estou falando o quê? De perfis que se manifestam de maneira diferente nas pessoas. Como eu comentei nos vídeos anteriores, hoje, meu perfil comportamental é um comunicador alto. Eu já fui executor alto. E depois a gente tem essas combinações. Eu posso ter o executor comunicador, o planejador executor. Eu posso ter o analista planejador, que é totalmente nesse lado mais introvertido, mas que tem o foco tanto na tarefa quanto nas pessoas. Então a gente tem essas combinações que acabam acontecendo quando a gente faz análise de perfil. Mas isso a gente descobre só quando realmente faz a análise, independentemente da plataforma, do profissional que eu procure para fazer, mas que ele consiga traçar o meu perfil com o auxílio dessa ferramenta e não só fazer a análise do perfil, desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal, porque o que eu sempre falo, saber o perfil simplesmente por saber, seja saber o meu ou saber das pessoas da minha equipe, não tem nenhum tipo de ganho, não vai me trazer nenhum tipo de ganho. Qual é o ganho? Eu fazer o plano de desenvolvimento individual e principalmente conseguir entender como que essa pessoa ela pode usar desse resultado, dessa análise de perfil, para ela se tornar um profissional e uma pessoa melhor. Não só dentro do seu ambiente de trabalho, mas fora dele também, tá bom? Então essa série de vídeos foi para vocês conhecerem um pouco mais sobre a importância da análise de perfil comportamental. É uma ferramenta que é muito utilizada na gestão de pessoas, pode ser utilizada no recrutamento e seleção, pode ser utilizada na avaliação de desempenho, pode ser utilizada para fazer o plano estratégico de gestão de pessoas dentro da organização. Aí vai depender, é claro, da necessidade de cada empresa, tá bom? Eu espero que tenha agregado um pouco mais na sua formação, no seu conhecimento. E você sabe que se quiser comentar, mandar mensagem, se está à vontade, nós vamos passar aí um tempo junto durante essa disciplina, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.